Fala, meu amigo. Estou aqui hoje para falar com você sobre essa situação depois de um jogo onde o Flamengo deixou escapar mais 2 pontos aí de classificação, deixou o Palmeiras aumentar a diferença. A gente não vai falar sobre a questão de arbitragem com o Palmeiras, nada do tipo, mas vamos falar dessa situação aí da demissão do técnico Leonardo Jardim, tá? Depois do resultado que a gente teve contra o Internacional, os pontos que apontam para uma provável demissão do técnico Leonardo Jardim em um curto espaço de tempo. Para começar, a gente tem aqui, né, o nosso técnico, atual técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, que vinha fazendo um bom trabalho aí nessa intertemporada, vinha trazendo soluções para o time, vinha criando opções, vinha agradando, né, com os resultados dentro de campo, não só o resultado, mas também trazia para a gente um bom futebol. Ele reinventou o Lino ali na posição do Arrascaeta, criou soluções para o ataque, o Pedro se associando muito bem com o Lino, a gente tendo variações de jogada e conseguindo soluções, até como, por exemplo, o John, a lateral esquerda, que já é um problema há muito tempo. A gente já viu que o Alexandro não tem mais condição de jogar bola, é um cara que está aposentado em atividade e o Ayrton Lucas dispensa comentários. Mas, apesar de tudo isso, a gente vem aí de 2 jogos que não tivemos um bom resultado, que não foram os resultados esperados, e a gente vê nitidamente aí a feição do Leonardo Jardim na última coletiva de imprensa, já cabisbaixo, já meio cansado, já meio tristinho, com cara de cachorro sem dono, né? Como se tivesse acuado. E a gente já começa a ver esse movimento de jornalistas, influenciadores, grande parte da mídia, falando, né, sobre o Leonardo Jardim, que foi um erro ter demitido o Felipe Luiz. Em geral, a galera que estava ali mais emocionada, ainda triste, ainda com aquele sentimento de que a gente precisa de uma vingança por ter demitido o Felipe Luiz. Felipe Luiz que já está lá no Mônaco, já está vendo a vida dele, já não está mais nem aí para nada disso. E a gente vê esse movimento aí de uma galera já criticando que Leonardo Jardim está estragando tudo e fazendo um péssimo trabalho e pedindo já a cabeça aí do nosso técnico. Mas será que só isso é suficiente a botar em xeque o trabalho do Leonardo Jardim e provocar a possível demissão do técnico nos próximos dias? Eu vou te dizer que não, mas a gente tem uma questão de que os últimos 2 resultados do Flamengo não foram bons. O Flamengo teve um tempo de intertemporada grande, que durante a Copa pôde aproveitar para treinar, pôde aproveitar para buscar soluções dentro do próprio elenco. E mais do que isso, conseguiu o técnico Leonardo Jardim conseguiu encontrar algumas dessas soluções que a gente procura já dentro do elenco há tanto tempo. O Flamengo volta para o Campeonato Brasileiro, tem o jogo contra a Chapecoense, um bom jogo, e depois disso parece que tudo que o técnico Leonardo Jardim tinha descoberto, ou tudo que ele tinha planejado e programado durante a intertemporada, se perde com a volta, né, com o retorno dos jogadores que foram à Copa. O Flamengo ainda faz um jogo mais ou menos com o São Paulo e simplesmente esquece de tudo que aconteceu no último mês no jogo contra o Internacional. A Arrascaeta assume de volta a posição ali de titular, escanteia no sentido de colocar o Lino, que é o melhor jogador desse time atualmente, lá na bandeirinha do escanteio de novo, lá preso, sozinho, sem ninguém para jogar com ele, e o time associado a um péssimo jogo do pessoal ali de trás, Jorginho, Léo Pereira, que se machuca logo no início e não sai de campo, deveria sair de campo. O Vitão, que veio para o Flamengo, e pelo amor de Deus, esse cara
que disseram que tinha qualidade, que conseguia sair com a bola, que conseguia fazer a saída de jogo, completamente inseguro, completamente sem essa capacidade, colocando passes na fogueira para os outros saírem com a bola. Não é segredo nenhum que o Flamengo não ia jogar bem. E somado a tudo isso que eu falei para você, tudo isso que a gente comentou nesse vídeo, a gente já tem aí o Leonardo Jardim acusando golpe. A gente já tem o Leonardo Jardim mostrando que a demissão pode estar bem perto. E por que eu falo isso? Se liga só, esse aí é o Renato Gaúcho, lembra dele? Então, eu separei para você aqui um trechinho para te mostrar um fenômeno que acontece com todo técnico do Flamengo que está perto de ser demitido. Mesmo de máscara, olha a cara dele, olha o sentimento, olha como que ele está ali, cabisbaixo já. Tudo bem, é a coletiva do último jogo de cada um que eu vou te mostrar. O Flamengo tinha acabado de perder a final da Libertadores para o Palmeiras. Naturalmente, qualquer técnico estaria triste, mas você consegue ver essa expressão de derrotado, a expressão de que sabe que em pouco tempo o seu cargo vai ser colocado à disposição de outro profissional, expressão que inclusive a gente consegue ver aqui também na cara do Paulo Souza, que foi demitido após a derrota por 1-0 para o Bragantino. E o processo se repete. A gente vai ver que acontece a mesma coisa aqui também com o técnico Dorival Júnior, ele que também foi demitido depois de ter perdido por 1-0 para o Bragantino. E a gente vai ver esse fenômeno aí se repetindo. A gente vai ver isso acontecendo também com o Vitor Pereira, que também apresentava um semblante ali de estafado, de completamente exausto, cansado. A gente vai ver isso acontecendo com o Sampaoli. Sampaoli, que era um técnico que também tinha essa fama de colocar o jogador que ele queria, a formação que ele quisesse, tudo, não abaixar a cabeça para ninguém, e que no Flamengo também foi dobrado. Mais um que não conseguiu trazer para o Flamengo o que fez ele vir para o Flamengo, o que o Flamengo tanto queria, que fosse um técnico que colocasse esse elenco no bolso. E como esquecer de Adenor Bach, Tite, o grande cabeça ou o motivador da criação do Clube do Vinho, aquele que muitos jornalistas protegiam, brigavam por ele, falavam maravilhas, enquanto o Flamengo ia por um caminho que a gente não estava ficando muito satisfeito. Você repara no semblante, repara ali nas expressões faciais, dá uma de Victorando aqui, olha a expressão de medo, a situação que ele se encontra, o cagaço que ele demonstra ali na sua última coletiva antes de ser demitido. Por fim, a gente vai chegar ao técnico Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, já com um semblante um pouquinho mais animado, um pouco mais esperançoso, ele sabia que algo estava vindo, mas ganhar de 8-0 do Madureira não ia segurar ele no cargo. Não no Flamengo, não nesse time que é imenso. E chegamos de volta a Leonardo Jardim. Você vê que ele já está nesse caminho, já está nesse movimento que parece que não importa quem venha, se vier Mourinho, Ancelotti, o técnico que vier, o Flamengo vai moer, o Flamengo vai acabar com o espírito dele, vai cansar o cara de uma forma, vai pôr à prova tudo aquilo que ele estava acostumado a fazer em outros lugares, e ele vai acabar saindo daqui derrotado, vai sair daqui escorraçado. Só que a pergunta que eu te faço é, se a gente tirar esse cara agora, quem vem? Quem que o Flamengo vai trazer? A verdade é que o técnico Leonardo Jardim também não é inocente. Se ele for demitido, e de fato a pressão da mídia nesse momento, os maus resultados que vem apresentando nos últimos jogos, e essa parada que ele tem até dia 9 de agosto agora, para melhorar o time, não der resultado, sua demissão é bem provável. Sua demissão é quase que certa. O Leonardo Jardim precisa dobrar a aposta. Ele precisa, nesse momento, colocar quem está jogando em campo. Não colocar de volta o Arrascaeta.
não colocar de volta Ayrton Lucas, não colocar de volta jogadores que não estão conseguindo render e nem apresentar nenhum resultado. Ele precisa aprender com tudo aquilo que ele conseguiu na intertemporada, trazer de volta o Lino para o meio e fazer esse Flamengo voltar a jogar bola. O Palmeiras está distante, mas a gente ainda consegue alcançar. Só que se não mudar, se não voltar atrás, se não recuperar tudo aquilo que ele tinha conseguido descobrir, pode ser tarde demais. E aí a mudança do técnico nesse momento, também que diferença vai fazer? A gente tem um jogo importante ainda contra o Cruzeiro pela Libertadores. E se o Flamengo foi eliminado da Libertadores nesse momento, acaba o ano do Flamengo. Está na mão dele. Se tem alguém nesse momento que pode fazer o Flamengo mudar, pode fazer o Flamengo voltar a jogar bola, pode consertar os erros que ele cometeu nas últimas 2 partidas, é o próprio Leonardo Jardim. E mesmo assim, pode ser que não seja suficiente. Pode ser que esse semblante abatido, que esse comportamento já meio triste, meio de cão sem dono, já seja um indício de que ele já sabe do que está por vir. Pode ser que já seja a confirmação do que a gente sabe que vai acontecer, do que a gente sabe que acontece com todo técnico que passa aqui no Flamengo. A gente só não sabe quando.